Muito bem. Hoje a gente vai falar de Pedro, na nossa caminhada aí em Atos dos Apóstolos. Quando a gente fala do apóstolo Pedro, o que vem à sua mente? Não precisa nem olhar a revista, só fala o que você lembra assim. Apóstolo Pedro, o que você lembra? Negou 3 vezes. Está famoso, Pedro, né? Negou 3 vezes, acho que esse é o top 1, né? Coitado do Pedro, né, gente? Ele podia ser lembrado por outras coisas, né? Que mais a gente lembra dele? Teimoso. Tinha sogra. Amigos de Jesus, né? Então você está percebendo que a gente, às vezes, a gente guarda uma cena, né, do momento da vida da pessoa, e hoje a gente vai ter o privilégio de olhar um outro momento da vida de Pedro, e que, com certeza, depois da aula, você vai poder falar mais coisas dele. A partir de agora, a gente estava em Paulo, agora Lucas, que está narrando Atos, ele vai focar em Pedro. E no capítulo 9, 10 e 11, nós temos o apóstolo Pedro realizando milagres na cidade de Lida, de Jope. Depois nós temos ele em Cesareia, na conversão de Cornélio, e depois nós temos ele em Jerusalém, se explicando para a igreja por que ele batizou gente que não era judia, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Agora, o que a gente vai ver também é que tanto o apóstolo Pedro como parte da igreja primitiva alimentavam alguns preconceitos contra os gentios. Gentios, quando eu falar gentios aqui, ele vem de uma palavra grega que significa estrangeiro. Tá? Então, quando eu falar gentios, é todo aquele que não é judeu, não participa dos rituais judaicos, é pagão. Então, eu vou usar mais essa palavra hoje. Então, toda vez que eu falar gentil, não é porque a pessoa é simpática, gentil, né? Porque é uma palavra parecida. E às vezes a gente acha, eram pessoas gentis, né? Não. Gentio é estrangeiro, gentio é o não judeu. E a igreja primitiva, parte da igreja primitiva, às vezes o pessoal fala, a gente precisa voltar como era a igreja primitiva. Alguns aspectos. Porque tinha uns aspectos que a igreja primitiva era preconceituosa, e a gente vai ver hoje. E o apóstolo Pedro também tinha esse preconceito, e Deus trabalhou nisso. Esse é o tema-chave desses 3 capítulos que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro ponto da revista, a gente vai ler pouco a revista hoje, a gente vai usar mais os pontos dela, nós vamos nos ater mais aos versículos bíblicos. O primeiro ponto da revista é que Pedro fez milagres, tá? E aqui é interessante, porque a gente já retoma o que a gente já falou alguns domingos atrás sobre a expansão do Evangelho. Quando a gente estuda o livro de Atos, é sempre bom a gente estar olhando para o mapa, porque tem muita geografia, e se a gente perde, a gente não percebe tudo o que estava acontecendo. Então, o apóstolo Pedro ele tinha um ministério itinerante. Tá? Esse risquinho preto, não sei se dá para ver, mostra um pouco disso. Lá em Atos 8, que a gente estudou, nós temos Pedro saindo de Jerusalém até Samaria. Vocês lembram para que foi isso? Veio a perseguição, Filipe foi lá evangelizar em Samaria. E o pessoal se converteu. E vieram 2 apóstolos para ir lá e orarem, para os samaritanos receberem o Espírito Santo. A gente chama de Pentecostes samaritano. Então Pedro com João saíram de Jerusalém a Samaria. Depois disso, diz o texto, Atos 8, 25, que Pedro e João voltam para Jerusalém, mas eles passam por várias cidades samaritanas, várias cidadezinhas, provavelmente essas, né? Até Jerusalém de novo. E eles passaram nessa cidade fazendo o quê? Evangelizando. Então vai vendo quanto Pedro já andou. Hoje nós vamos ver que Pedro agora está em Jerusalém e ele vai lá para Lida. Olha, a cidade aqui do lado, ele está indo para o litoral agora. Em Lida, ele cura Enéas. Depois ele vai em Jope, cidade aqui do lado, onde Dorcas é ressuscitada. Aqui em Jope, que foi a cidade onde Jonas pegou o tal navio, né, para fugir, né? E você percebe porque ele foi aqui, uma cidade litorânea. Em Jope, Pedro tem a visão, que a gente vai ver hoje. Enquanto lá em cima, em Cesareia, Cornélio tem a visão. E por fim, Pedro vai até Cesareia, lá pregar aos gentios. Então, está vendo quanto Pedro viajou? E isso mostra algumas coisas importantes. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Lucas está mostrando para a gente que
As comunidades cristãs já estavam em várias cidades. Tá? Então nós já temos um momento em que várias igrejas estão instaladas na região. A perseguição já tinha diminuído também, o que mostra essas viagens, especialmente essa última de Pedro. E também a gente percebe uma coisa interessante aqui em Atos, que havia um ministério apostólico que incluía circuitos confirmatórios. Ou seja, a gente se convertia lá, os apóstolos iam, oravam, autenticavam aquilo e aquele povo recebia o Espírito Santo. Então, a liderança apostólica da igreja, né? Nessa viagem que Pedro faz para Lida, né, e depois para Jope, em primeiro lugar em Lida, ele realiza nessa viagem 2 milagres. Atos 9, 32 a 35. Pode ler. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus, que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos, que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida, e da região de Saron, viram isso e se converteram ao Senhor. Muito bem, na cidade de Lida havia um homem chamado Enéas que estava doente há 8 anos, ou seja, era uma situação que não tinha conserto, era irremediável. Mas Pedro, pelo poder de Jesus, ele ora e Enéas ganha novamente a sua autonomia na sua vida, né? E você pode ver que muita gente se converte depois desse milagre. Guarde isso aí, ó. Muita gente, o texto diz, muita gente vê o milagre e se converte. A notícia se espalha, tá? E a notícia chega até a cidade de Jope, lembra? Que estava perto ali de Lida. E aquela comunidade cristã de Jope sofreu uma perda muito grande. Havia morrido uma senhora chamada Dorcas. E ela era muito carinhosa, ela era muito respeitada. Sabendo que Pedro estava na região, a igreja que está lá em Jope chama a Pedro para ressuscitar Dorcas. Tá? Vamos ler Atos 9, 39 a 42? Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas, que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas, e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão, e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Olha aí de novo, muitos creram no Senhor. Quando Pedro chega lá em Jope, ele encontra uma cena de partir o coração, né? Todas as viúvas cercaram Pedro e mostraram os vestidos que Dorcas fazia enquanto estava viva. A gente não sabe se Dorcas fazia esse vestido para as viúvas, né? Ou, enfim, provavelmente sim, né? Então, muitas pessoas foram beneficiadas com o trabalho de Dorcas. E Dorcas tinha algo ainda a realizar, por isso que ela ia ser ressuscitada. E Pedro, pelo poder de Jesus, ressuscita Dorcas novamente. Bastante gente se converte. Então, a primeira coisa que a gente pode já inferir daqui, desse primeiro ponto da revista, é que você perceba que o cristianismo, conforme ele foi se espalhando, muitos milagres foram realizados, né? E por que isso ocorreu? Tá? A primeira coisa, a gente tem que lembrar que os milagres, eles tinham um caráter humanitário. Tá? O milagre, ele restaurava a vida da pessoa. Ele restaurava a pessoa, a sociedade. Esse negócio de sociedade inclusiva que nós temos hoje, de pegar as pessoas que têm deficiência, aliás, a gente nem usa mais essa palavra, né? A gente usa necessidades especiais, né? Porque a gente quer incluí-las à nossa rotina, a gente quer incluí-las na escola com as crianças, porque quanto mais estímulo essas crianças têm, mais ajuda no desenvolvimento delas. Nós estamos hoje trabalhando para uma sociedade inclusiva em tudo. Né, incluir as pessoas. Mas naquela época não tinha isso. A pessoa deficiente não tinha emprego, não tinha nada, não tinha... Era largada mesmo e muitas vezes mendigava.
Então, o milagre tinha esse caráter humanitário. Aliás, o evangelho de Jesus tem caráter humanitário. Os milagres também, eles mostravam a autoridade da igreja. E era importante agora entender que o poder de Deus já não estava no judaísmo, mas estava no cristianismo. Passou. A igreja detinha o poder de Deus. Os milagres também autenticavam a verdade da mensagem. Quando os apóstolos iam, e era curado até com a própria sombra, né? Para que isso acontecia? Para mostrar que Deus estava por trás daquele movimento novo. Não era uma seita que estava surgindo com um bando de... achavam que até eram marginais, né? Que iam destruir o templo junto com Jesus, né? Eles achavam isso, os judeus, ou mentiam a respeito disso. Não, era Deus que estava por trás, e você vê o relato. Muita gente se convertia, tá? E os milagres mostravam que Pedro, apesar de ter negado Jesus, né, ter errado, ele era um autêntico apóstolo de Cristo. Muita gente quer que hoje esses milagres aconteçam na mesma frequência, tá? Mas aqui estão alguns motivos porque eles não acontecem mais na mesma frequência, certo? Até porque naquela época não havia Novo Testamento. Hoje nós temos a palavra de Deus. Você lembra daquela parábola do rico e Lázaro? Lázaro está no inferno e ele está no inferno e ele vê que a coisa é ruim. E ele fala... Não, o rico, né? Não, Lázaro foi para o céu. Já estou mandando Lázaro para o inferno aqui. O rico foi... Não deixem eu mandar a gente para o inferno aqui, gente. Me avisem. O rico estava no inferno e ele fala o quê? Ele se preocupa com os irmãos dele. Aí ele fala, não tem como eu ressuscitar para pregar, porque daí eles vão crer. Qual que é a resposta que é dada a ele? Vocês lembram? Vocês já têm as escrituras. Então por que não acontece tanto milagre hoje? Porque nós temos as escrituras. Tá? E depois fala uma coisa interessante lá. Se eles não creem nas escrituras, não vão crer em alguém que ressuscita. Olha, interessante, né? Que a dureza de coração, nenhum milagre às vezes. Então, certas coisas acontecem com mais intensidade mesmo na época da igreja primitiva para autenticar aquela mensagem. Por isso que a coisa acontecia assim muito mais, né? O ministério dos apóstolos. Acontece milagre hoje? Nós cremos que sim. Mas não da maneira, como se fosse uma feira, como nós temos visto aí, né? De gente prometendo né? Tem até igreja que fala que crente não fica doente, né? Ah, crente não fica doente e tal. Mas crente morre, não morre? Morre. E morre do quê? De saúde? Nossa, ele ficou tão saudável, gente, tão saudável que morreu. Né? A gente sabe que morre porque o corpo é o nosso fim, é uma doença que vai lá e pega um corpo fraco. Então, o milagre existe, né? E mesmo as pessoas que foram ressuscitadas, elas morreram depois, né? O conserto de tudo vai vir no último dia, quando Jesus voltar. Então, aqui, o que a gente pode tirar como aplicação? Esse caráter humanitário do Evangelho, né? Os milagres mostram esse caráter humanitário do Evangelho. E a igreja que proclama o Evangelho, ela precisa ter esse caráter humanitário. Né? A gente tem, por exemplo, agora, graças a Deus, conseguimos fazer a arrecadação do quilo, mas há mais coisas que a gente pode fazer no futuro, porque o Evangelho tem esse caráter comunitário. Além disso, igreja tem que ser lugar de cuidado mútuo. Igreja é lugar onde a gente cuida um do outro. Tá? A gente cuida do outro, da vida espiritual um do outro. Tá? A gente cuida da vida emocional, a gente cuida da formação cristã, que é o que está acontecendo agora aqui com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, é a formação cristã, é exercitar a nossa mente para entender o Evangelho. E quando isso acontece, quando a igreja entende esse caráter humanitário e não fica perdida em politicagem e disputa de poder, disputa de cargo, sabe o que acontece? A igreja cresce. Começa a crescer. Né? Porque quem chega é acolhido, envolvido e já começa a entrar nesse processo. Tá? Vamos lá então. Está começando a melhorar a imagem de Pedro, não está? Estamos fazendo uma imagem nova aqui, né? Um marketing que o pessoal diz, né? Mas não é marketing não, é verdade. Enquanto isso, nós vamos agora para a visão de Cornélio. E agora nós somos, toda a equipe de filmagem, né? Vai lá para Cesareia, nós estamos agora com nossas câmeras lá em Cesareia, na casa de um comandante do batalhão romano, chamado Cornélio. Vamos ver o que aconteceu com Cornélio? Atos 10, de 1 a 8. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano.
Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo, o que havia acontecido, e mandou que fossem a Jope. Muito bem. Cornélio era um homem temente a Deus, ele praticava a caridade, ele orava, ele observava a fé religiosa por meios judaicos, mas tinha um detalhe importante: ele não era um judeu e ele não era totalmente convertido ao judaísmo, tá? Ele provavelmente ele não tinha sido circuncidado. Pedro, depois, no final do texto que a gente vai ver, ele vai ser acusado por estar com incircuncisos, por pessoas que não tinham passado pela circuncisão. Então, o Cornélio era aquele que simpatizava, ele era crente, assim, de verdade, mas ele não tinha passado por todos os rituais judaicos, ou seja, ele era um gentio, não judeu. Guarda essa informação, tá? Que ele não era um judeu. E é justamente a esse homem gentio que Deus concede uma visão. Tá? E nela um anjo aparece para Cornélio e fala: ó, chame o apóstolo Pedro que está em Jope. E Cornélio tinha lá a sua casa, ele era chefe de batalhão, ele mandou 2 servos, obedeceu sem hesitar. Desse ponto aqui, gente, o que eu destaco para vocês é a importância da vida com Deus. Porque o anjo disse, no texto que foi lido aí, que Deus não se esqueceu de Cornélio. Viu a ajuda que ele deu para os pobres, viu a oração dele, né? Então, essa é uma coisa, uma informação importante para a gente, que quer ter uma vida séria com Deus. Porque, às vezes, a gente é tentado a fazer as coisas ou só quando alguém está olhando, né? Só quando a luz está acesa. Aí a gente é que nem o sujeito que só varre lá, trabalha num lugar, né? Mas só pega na vassoura para varrer quando o patrão está olhando. Que funcionário esforçado, né? Quando o patrão saiu, ele... deixa a poeira aí, né? E tem gente que até aconselha isso. Não, você tem que fazer quando o patrão está olhando. O duro que hoje tem câmera, né? Então o patrão está sempre olhando. Tem que trabalhar direto, né, Isabela? Deus também, ele está avaliando nossa vida. Tá? Mas não assim com o dedo. Você errou, hein? Ó, de novo, eu sabia que ia errar. Não. É diferente. A gente já falou aqui do domingo passado, né? Deus torce pela gente. Deus quer ver a gente crescer. Então Deus está olhando para a nossa vida. E ele está avaliando nosso comprometimento. Não está dizendo aqui que ele avaliava, Cornélio, subiu aqui as suas orações, né, uma linguagem simbólica. Tudo que a gente fala aqui, gente, na igreja sobre vida com Deus, não é para agradar homens, não é para agradar pastor, para agradar pai e mãe. A gente tem que buscar Deus porque Ele é um Deus vivo, que nos observa, que se alegra com a nossa busca, que Ele cuida de nós. Cornélio era um sujeito completamente alheio a tudo isso que estava acontecendo em Atos. E Deus olhou para ele. Então, muita gente não recebe bênção de Deus, muita gente tem a vida cristã assim árida, por quê? Porque não busca Deus. Né? Porque a vida religiosa da pessoa ela se resume quando? No domingo. Naquele tempinho que ela passa na escola dominical, naquele tempinho que ela passa domingo à noite na igreja, porque o resto da semana ela vive que nem ateu. Como é que vive um ateu? Né? Sem preconceitos aqui contra ateus. Mas como é que viveria um ateu? Ele ignora a presença de um Deus. Ele não vai orar, ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem muito crente que faz isso na semana. Chega segunda-feira, ele esquece que tem Deus, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele passa a semana inteira correndo atrás da vida, trabalhando, estudando, papá. Mas daí domingo que vem, às 10 da manhã ou às 19 horas, tem igreja. Aí ele para um pouco para pensar em Deus, faz alguma oração. Não é assim, gente. Se a gente quiser ser abençoado mesmo, Deus quer que a nossa vida seja um culto, tá? Enquanto Cornélio estava tendo essa visão,
Agora nós voltamos lá em Jope, nós voltamos a Pedro. E Pedro também estava lá em Jope. Depois que ele ressuscitou Dorcas, ele foi hospedado por muitos dias na casa de um sujeito chamado Simão. Lá em Atos 9:43 diz assim: Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Chamou a atenção de você alguma coisa aqui que eu falei diferente? Sim, mas onde ele estava hospedado? O que o sujeito fazia? E o que envolve curtir couro? Mexer com um animal morto, mexer com sangue, né? Olha onde Pedro estava hospedado, né? Lá em Atos 10:6 diz que a casa desse Simão ficava à beira-mar. Provavelmente, por causa do sangue, eles precisavam de muita água, tá? O local era fora da cidade também, porque cheirava mal, né? Curtição de couro assim, dá com um animal morto, cheira mal. E também por causa de preconceito. A tradição judaica, quem trabalhava com curtição de couro, tinha que viver afastado da comunidade, porque o animal era uma coisa morta era coisa imunda. Né? Por isso que só o samaritano se dá bem naquela parábola, né? Onde desce o sujeito, o sacerdote, desce o levita, e eles não mexem no sujeito que está lá morrendo, porque não sabe se está morto ou está vivo. Se eu mexo no sujeito e está morto, eu preciso ir voltar para o templo que eu acabei de fazer todo o serviço, vou entrar na escala de novo do sacerdote. Vai, então está morto, vai embora. E só o samaritano parar para ajudar. Então tinha essa coisa com coisa morta. Era considerado imundo, né? E a tradição judaica dizia que se uma moça casasse com um curtidor de couro e ele escondesse a profissão dela, não falasse nada, né? Ela tinha direito a divórcio, imediatamente. Então, havia esse preconceito. Então, o fato de Pedro estar hospedado ali mostra o quê? Que ele já não estava tão mais rigoroso com cerimônia judaica, tá? Mas isso não era suficiente. Pedro tinha que abrir mais a visão. E ali, na casa de um curtidor de couro, que um judeu nunca deveria estar hospedado, o que acontece? Pedro tem uma visão impressionante. Olha lá. Vamos ler Atos 10, 9-16? No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto, e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão, e de aves. Então Pedro ouviu uma voz, que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Na visão que Pedro teve, essa imagem ilustra bem, né? Apareceu uma imensa quantidade de animais considerados imundos pelos judeus. E para o judeu, gente, isso era uma cena horripilante. E ficou mais terrível ainda quando a voz divina disse: mata e come. Né? Lembre-se que o judeu ele crescia ouvindo os ensinamentos do livro de Levítico. Nossa, o que diz o livro de Levítico? Vai lá na sexta-feira, vê o que o presbítero Marcelo está ensinando, você vai ver o que diz Levítico. Né? Ele está trabalhando toda essa questão de Levítico lá na sexta-feira. O livro de Levítico fala do cerimonial, dos cerimoniais judaicos. E essa questão do animal, não comer certos animais impuros, era central para o judeu. O historiador Flávio Joséfo, ele fala que nos dias do imperador lá Antíoco Epifânio, quando os judeus foram duramente perseguidos, esse Antíoco Epifânio ele profanou o templo, tá? E ele obrigou os judeus a comerem carne de porco. E tinha judeu que preferia morrer do que comer carne de porco. Então era uma questão central para eles. E por isso que a gente agora entende o quão chocante essa visão para Pedro. E eu gostei da leitura que a Neuzinha fez, porque ela deu o sentido que eu creio exato na fala de Pedro. Porque dá a impressão que Pedro está querendo corrigir a visão. Espera aí, é imundo. Eu não vou comer. O senhor que está
providenciando, sabe que eu não tenho que comer. Mas aí a Neuzinha foi feliz de novo, porque a visão corrige novamente, né? Não considere imundo o que Deus permitiu comer, né? O que Deus purificou, melhor dizendo, né? Isso ocorreu 3 vezes para ficar bem gravado no Pedrão, que era teimoso, né? Bem gravado na cabeça dele. Gente, qual que era o significado dessa visão? Pedro tinha que abrir um zoológico? Não. Qual era? O olhar para os gentios. Tá? Não é só questão de comer, agora eu vou poder comer mais coisa, aquela toicinho, né? Né? Agora já estou na casa de Simão Curtidor, ó. Toicinho agora vai ser, a visão liberou. Não era só a questão da comida, era uma questão também de que eles precisavam abandonar, o Pedro precisava abandonar o preconceito contra os gentios. Os gentios não eram inferiores, os gentios não eram impuros. O judeu considerava o gentio como um cachorro, cães. Não eram cães, né? Eram pessoas que iriam ser alcançadas pela graça de Deus. E é o que acontece no ponto 4 da revista, diz isso. Os homens vão até a visão cessou. Pedro, imediatamente chegaram os homens que Cornélio tinha enviado e ficaram hospedados ali e dormiram. De novo tem alguma coisa aqui acontecendo um pouco estranha, né? Pedro estava na casa de um curtidor de couros e agora eles hospedam gentios. De verdade, gente que não era judeu. Então isso já ia contra os costumes judaicos da época. Um judeu não hospedaria um gentio na mesma casa, não deveria dormir na mesma casa. Mas está vendo como a coisa está abrindo? No dia seguinte sai a comitiva para Cesareia, para a casa de Cornélio. Grupo de 10. Pedro, 3 gentios enviados por Cornélio e 6 irmãos judeus da igreja que moravam em Jope. Pedro explica isso em Atos 10, 23. Quando chegaram em Cesareia, na casa de Cornélio, a casa estava cheia, ó. Olha essa ilustração aí. E Cornélio se preocupou que a família e que os amigos ouvissem o evangelho. Vamos ler como é que foi lá? Atos 10, 27 a 29. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Muito bem. Lembre-se que não era aconselhável um judeu entrar na casa de gentio. Outra tradição judaica foi rompida quando Pedro entra na casa de Cornélio. E aí, Pedro entende por que ele está ali. E ele começa a pregar, né? E ele explica na pregação dele que a salvação é universal, ou seja, para todos os povos. Ele explica que o Messias é Jesus Cristo. Ele explica que Jesus havia ressuscitado. E Pedro não havia chegado, acho que para ser bem presbiteriano, né? No terceiro ponto do sermão, não havia terminado de pregar, o Espírito Santo vem sobre os gentios, gente. Vamos ler Atos 10, 44 a 48? Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Gente, agora a coisa está começando a faz sentido, né? Pedro na casa de um curtidor de couros. Aquela visão. Pedro hospeda gentios na casa do curtidor de couros. Pedro entra na casa de gentios. Pedro prega para gentios. Agora, os gentios recebem o Espírito Santo e pedem para ser batizados. O que impede a gente de batizar? Tem água aqui. Daí? Pedro, para surpresa de todos, né? Aliás, primeira surpresa, o Espírito Santo vindo sobre gentios. E agora a visão de Pedro fez sentido. Os gentios não eram inferiores.
também eram igreja e também seriam salvos por Deus e também podiam passar pelo rito de entrada na igreja, que é o batismo, que a gente adota até hoje. Então, gente, que fantástico isso, né? E eu quero destacar aqui a casa de Cornélio, né? Que entusiasmo para receber a palavra, né, gente? Será que a gente tem esse mesmo entusiasmo para vir na igreja no domingo? Eu tenho visto que aqui a gente tem tido, né? Está vindo cada vez mais gente, isso é bom, isso é de Deus, né? Mas tem igrejas que o pastor vai lá, se prepara, né? Não tem muito ânimo, não tem muito entusiasmo, e a gente precisa pensar, né? Qual que é a nossa expectativa quando a gente vem para a igreja? A gente vai para ouvir a palavra, vai para que Deus fale conosco, a gente entra nessa porta e fala, Senhor, eu vim aqui hoje, e eu quero que hoje não seja mais um domingo, quero que o Senhor fale comigo. Eu quero sair daqui transformado. A gente entra com essa expectativa? Se você não entra, comece a fazer isso. Porque eu creio que quando a gente tem expectativa, quando a gente busca, eu creio que Deus age. Tá? Não que isso vincule uma coisa com a outra, mas significa que a gente está buscando. Agora, quando você entra, mais um domingo, tem Santa Ceia, vai demorar hoje o culto. Eu já vi isso. Né? Eu conheci uma pessoa que não gostava de culto com Santa Ceia. Eu não gosto de culto com Santa Ceia, aí aquela Santa Ceia lá, e o culto fica meia hora mais longo. Não entendeu nada o que é Santa Ceia. Não é questão de tempo perdido, é comunhão com Deus, é a ordem de Jesus. Né? Por que para o futebol fica lá, se o jogo vai até 50 minutos do segundo tempo, fica até o final, mas na Santa Ceia não. Então, quando há uma expectativa, significa que há uma busca, e Deus, sem dúvida, agrada disso. É o que o Cornélio fez. Não só ele, mas chamou família, chamou amigo, todo mundo para ouvir. E aqui nós já estamos chegando no horário, e nós vamos chegar aqui no final, no último ponto também. E agora, depois de tudo isso, olha o que acontece, gente. Lembra que eu falei do preconceito? É outra coisa que está presente em toda essa narrativa e agora vai abrir. A notícia de que os gentios tinham recebido o Espírito Santo e sido batizados começou a se espalhar. De forma que quando Pedro volta para Jerusalém, a primeira coisa que ele teve que fazer é se explicar para os cristãos que ainda estavam presos ao judaísmo. Lembra que eu falei para vocês que os cristãos ainda, naquele começo, eles iam ao templo, eles iam às sinagogas, eles oravam nos horários que os judeus oravam, eles ainda estavam presos ao judaísmo. O que diz Atos 11, de 1 ao 3. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeições com eles. Então aqui vem a sabedoria da dona Clícia no início da aula, né, dona Clícia? As pessoas destacam só o que é ruim, né? A gente faz tanta coisa boa e os críticos vêm dizer o que a gente errou. O que aconteceu com Pedro? Alguém falou da obra de Deus? Pedro, que maravilhoso, mais gente para a igreja. Gentios agora, Pedro. Não. Pedro, ficamos sabendo que você, uma sucessão de erros que você cometeu gerou um efeito dominó. Você me fica hospedado na casa de um curtidor de couros. Depois ficamos sabendo que você hospedou nessa mesma casa 2 pessoas que não eram judias. Depois você me vai na casa de judeus e prega para eles, Pedro. E aí, você batiza eles, Pedro. O que está acontecendo? Você errou, né? E veja aí, né? Teve reclamação. E aí o preconceito dá as caras, tá certo? Os judeus convertidos ao cristianismo, eles trouxeram os seus preconceitos para a comunidade cristã. E veja que apesar de Pedro ter autoridade apostólica, lembra que eu falei dos milagres? Pedro foi duramente questionado aqui, tá? Esse pessoal tinha assumido uma posição radical que não se podia dormir na casa de um gentio, não podia se hospedar com um gentio, não podia comer comida impura. E, gente, se Pedro tivesse perdido o argumento aqui, você hoje teria que se tornar judeu antes de ser cristão. Que é isso que o pessoal estava querendo lá. Que primeiro passasse pelo judaísmo, fizesse todo o processo, aí você vira cristão. Ou seja, o cristianismo ia virar uma salinha à parte do judaísmo, ia ser uma extensão do judaísmo.
Então veja o que acontece aqui. Então Pedro começa a argumentar, e a melhor maneira de argumentar é o quê? Fatos cronológicos. Tá bom, vou contar para vocês tudo o que aconteceu, né? E no final Pedro disse o seguinte: se vocês vão me criticar e discutir comigo, é melhor que vocês façam com Deus, então. E com o próprio Espírito Santo. Porque eu não estava nem terminando o meu sermão, o Espírito Santo veio sobre eles. Vamos ler? Atos 11, 17 e 18. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Tá vendo? Pedro teve que falar, ó, vão ter que brigar contra Deus. E aí eles falaram, então, essa briga a gente não vai topar. Então foi de Deus mesmo, graças a Deus, né? Aqueles homens amoleceram o coração. Esse assunto, guarda esse assunto aí, essa briga que está vendo, essa tensão que está vendo entre judeus e não judeus na igreja primitiva, porque ela vai voltar. Ela vai voltar lá em Atos 15, eles vão ter que fazer uma reunião que chama-se Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da igreja. E é por isso que a igreja hoje, gente, se reúne em presbitério, se reúne em concílio, para discutir. Às vezes até questões teológicas que surgem. E o primeiro foi o Concílio de Jerusalém, no qual daí ficou definido que cristão não precisa se tornar anti-judeu. Aquelas coisas passaram realmente e Jesus Cristo é suficiente. Paulo vai trabalhar isso nas cartas. Mas, apesar de o Concílio de Jerusalém acontecer só em Atos 15, uma importante vitória foi conseguida aqui por Pedro. Uma importante vitória. Tá? Então, o que a gente pensa aqui desse último ponto, né? Cristianismo, gente, ele nasceu universal. E ele precisa ser universal. O que significa universal? Sabe um controle remoto? Quando quebra o controle da sua TV lá, e você compra um controle universal, ele serve para tudo que é TV, né? É para todos. Universal significa que é para todos. O fato do cristianismo ser universal é uma bênção para a gente. Por quê? Porque significa que a universalidade do cristianismo é necessária para a evangelização. Se o cristianismo fosse vinculado a uma nação judaica, a gente seria um tipo de judaísmo. A gente olharia para o estrangeiro e falaria, não, esse aí é gentio. A nossa religião está bem bonitinha aqui no nosso gueto. Não, a universalidade do cristianismo permite que a gente evangelize todos os povos. Não pode ter preconceito, gente. Contra o que quer que seja. A gente tem que evangelizar todos. Ninguém é menos. A universalidade do cristianismo traz uma coisa importante também. Unidade da igreja. Unidade. Né? Todos podem entrar, não tem rico, não tem cor, não tem pobreza, todos são iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas, é o que esse texto bíblico, a gente não leu, mas tem vários trechos desse texto que a gente leu que fala disso, Deus não faz. Porque se o cristianismo fosse de um povo só, nós que estamos aqui já não seríamos cristãos. Então você veja que bênção isso, e isso teve que ser resolvido, combatido ali no começo. Muito bem, vamos ler a conclusão da revista, para não dizer que não li a revista, né? Daqui a pouco vocês vão falar, para que revista? Vamos ler a conclusão. Vou pedir para alguém ler para mim a conclusão da revista. Lucas nos ensina, por essa narrativa, principalmente que Deus quer alcançar os seus, independentemente de raça ou costumes. O Evangelho é suficiente para alcançar tanto opositores, Paulo, como simpatizantes, Cornélio. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, Romanos 1:16. Isso nos diz algo para nossa prática evangelística. A igreja deve ter seu olho missionário perto e longe. Além disso, deve achar uma estratégia para testemunhar pessoas, não importando nível social, cultura ou procedência. Muito bem, gente. A gente falou bastante coisa aqui hoje, né? Foi muita informação e agora eu abro esse último momento para você. Cornélio não havia sido batizado ainda, não havia descido sobre ele o Espírito Santo, mas ele orava a Deus a um ponto, antes disso tudo, que Deus deu uma visão a ele, né? Quer dizer, então ele tinha intimidade com Deus muito antes vamos dizer, da formalidade.
Sim. Antes do batismo, antes de descer o Espírito. Então, a gente também acha, né, assim, que às vezes as pessoas não estão na igreja, que elas não... Muitas pessoas, talvez até antes de se tornarem de fato, elas tenham contato com Deus, a forma delas. Sim, com certeza. E nós não podemos menosprezar isso. Eu achei muito interessante, porque Deus se revelou a ele, deu uma visão, uma pessoa que, entre aspas, como você colocou no final, a revista colocou no final, um simpatizante. Então, às vezes a gente acha que só a gente está sendo usado por Deus. E é muito longe disso. Isso, para mim, foi o marcante de hoje. Marcou. Muito bem. Fala, Luísa. A conversão dele é algo sobrenatural. A dependência do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mostrou, né, que verdadeiramente ele estava com Cristo. É muito interessante. Sim, né? Não é o mesmo Pedro, né? Lá de trás, né? É já um outro Pedro aqui, né? Aprendendo, né? Sendo moldado. E a gente vê mesmo em Atos o Espírito Santo fazendo as coisas, né? Você veja essa visão para Pedro, enquanto tem uma visão, lá em Cesareia, Cornélio tem a visão. E tudo vai se encaixando, né? E eles mesmos, se você for narrativa, eles não sabem muito bem o que está acontecendo. Pedro não sabia o que eles queriam. Eles não sabiam o que era para Pedro falar. Tanto é que eles, quando chegam na casa de Cornélio, o Pedro pergunta, o que vocês querem? Aí o pessoal responde, na verdade, a gente chamou você para a gente saber o que você vai falar. Quer dizer, ninguém sabia. E aí Pedro, opa, vamos pregar então, né? E aí quando o Espírito Santo ali vem, fica claro, né? Espírito Santo agindo, né? Eu vejo que na vida de Pedro a gente vê que a conversão é um processo, né? Que a cada dia Deus foi tratando a vida de Pedro assim, e modificando aquilo que precisava modificar. E às vezes a gente acha difícil, né? Mas é um processo, é o dia a dia mesmo. É um processo. E Deus usa a vida da gente, né? Às vezes a gente não quer passar por situações difíceis, provações. A gente quer que tudo caminhe bem, mas Deus usa essas coisas, né? Para ir trabalhando no coração. Mais alguém, gente? Então vamos terminar, né? E hoje melhoramos aí Pedro, né? Pedro agora você vai para casa, o que você lembra do apóstolo Pedro, né? Você não vai falar só que negou Jesus, não. Você vai falar mais coisa aí, tá?